Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita. Estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Ney Silva Ladeia. Ele é de Coconut Creek, Flórida, Estados Unidos. E ele escreveu um texto chamado Um Deus Sempre Presente. Esse texto está no Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua e a minha vida. Como vocês sabem, eu não escrevi esse texto. Foi o irmão Ney Ladeia. O que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Então, para isso, vamos iniciar orando. Quero lembrá-los também que é importante que essa palavra seja compartilhada para que outras pessoas também tenham o privilégio de estudar a Bíblia como nós fazemos todos os dias. Então, meu irmão, faz a sua parte aí, compartilha, tá bom? Então, vamos orar? Ó Deus, nós pedimos a tua bênção, pedimos que tu nos ensines, nos mostre aquilo que precisamos entender e aquilo que precisamos colocar em prática na nossa vida. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, leremos então o Salmo 23, que é um salmo bastante conhecido pela maioria das pessoas, mesmo as pessoas que não têm intimidade com a Bíblia, elas conhecem o Salmo 23. E ele diz assim, ó: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bom, então o Salmo 23 é um dos salmos mais lidos da Bíblia, né? É um dos textos sagrados mais lidos. E ele expressa o quê? O precioso cuidado do Senhor mostra a plenitude do seu relacionamento. A ovelha é um animalzinho que quem é capaz de cuidar de si mesma, ela não sabe. E aí ela toda hora tá se colocando em situações de perigo, ela se enrosca tudo. Por isso que ela precisa do cuidado do pastor. E ele faz o quê? Com o cajado dele, ela tira ela do abismo, ele livra ela do abismo, livra ela dos predadores. O pastor guia, protege, alimenta, orienta, tosquia e cuida das ovelhas. Ele faz isso com todo o empenho. E como agradecimento, as ovelhinhas fazem o quê? Elas amam o pastor, elas obedecem o pastor e seguem aquele pastor. Então, esse salmo vai falar que Deus é o nosso pastor. Então, é importante a gente lembrar que as ovelhas, elas comem, elas ficam fartas pelos campos, né, verdejantes e com a plenitude da vida em todos os sentidos. E o pastor oferece aquilo para a ovelhinha, para quê? Para que ela se sinta revigorada, para deixar ela, assim, em condições, né, de viver tranquila e que ela possa ser contada nesse rebanho com a certeza de que jamais ela vai ser desamparada. Bom, então o nosso texto de hoje vai falar do quê? Da presença de Deus. E aí o irmão o Ney Ladeia, ele fala assim que são mais de 30 anos que se passaram desde que ele visitou uma irmã chamada Júlia Borges, lá em Recife. Ele foi lá em Pernambuco visitar a irmã. E para ele, esses 30 anos não mudaram nada, ele sempre se lembra das palavras dela. Ela tinha passado por uma cirurgia e estava falando para ele, olha, como é que foi e tal. E ela fala, olha, pastor, eu não vou negar que eu estava com medo, estava insegura. Não foi a minha primeira cirurgia, pelo contrário, eu já passei por várias cirurgias. Mas dessa vez eu estava realmente com medo.
E enquanto eu estava sendo conduzida lá pelo corredor em direção do centro cirúrgico, aí eu orei em silêncio, pedi para o Senhor estar comigo, me proteger, cuidar de mim. E ela pediu para Deus assim: Senhor, segura na minha mão. E lá foi ela pelo corredor, né, para a sala de cirurgia. Pouco tempo depois, o que aconteceu? Uma enfermeira se aproximou dela, pertinho da maca onde ela estava, e falou: ó, eu tô orando por você. Aí a moça contou pro pastor: nossa, eu não conhecia aquela mulher, nunca tinha ouvido falar dela. Mas naquele instante ele entendeu o quê? Que Deus estava usando aquela mulher para dizer para ela que ela não estava sozinha. Então, o pastor Ney Ladeia, ele fala assim, que ele lembra dessa experiência sempre que ele pensa na bênção da presença de Deus. E a Bíblia fala o que pra gente? De um Senhor que jamais nos abandona, que é presente na angústia, que não se distancia, mesmo quando as circunstâncias estão difíceis, mesmo quando as circunstâncias mudam. Ele nunca some, ele nunca se ausenta, mesmo quando as outras pessoas deixam a gente, o nosso Deus não deixa. Quando o inimigo das nossas almas tenta convencer a gente, ó, você tá na mão, você tá sozinho, ó. Não, o que a gente tem que fazer? Nós temos que nos lembrar daquilo que Deus afirmou em Mateus 28:20, que diz assim: eu estarei com você todos os dias da minha vida. Eu não abri, mas eu vou abrir agora. Para quê? Para que a gente possa ter o texto todinho na nossa mente. Diz assim, ó. Mas não é assim, loucamente, né? Deus, ele vai estar com a gente se a gente obedecer. Então a palavra diz assim, ó: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém? Então Deus vai estar conosco, sim. Nós temos que obedecê-lo, confiar, crer nele, mas ele vai estar com a gente todos os dias da nossa vida. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó: precisamos nos lembrar de que Jesus está conosco todos os dias. Ó, o versículo de hoje é o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Nós não podemos esquecer disso jamais. Bom, agora eu vou terminar, né, deixando aqui o meu abraço diário de quê? De urso. Lembrando que para nós que sabemos que Deus é um Deus que está sempre presente, para nós o abraço é super possível. Quero que você se lembre também do nosso versículo deste ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora eu vou me despedir com a frase que eu falo todos os dias e que a gente tem que se lembrar disso. É uma frase escrita por Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.